Bom, pessoal, bom dia a todos. A partir de agora, essa reunião está sendo gravada. Só para avisar vocês, ela vai ficar disponibilizada lá no nosso canal, que é a Filosofia Política UERJ, e a gente vai colocar depois no AVA também, na sala da disciplina. Fala aí, Heitor. Aí, Heitor. Fala, gente. Olá, Diogo. Olá a todos, todas. Bom, essa videoconferência ela tem o propósito mais específico, né, de ser um lugar para atender as dúvidas e o que vocês quiserem aprofundar, né? A gente dividiu, a gente colocou a parte mais expositiva nos podcasts, né? Nas aulas que estão sendo só o áudio, e deixou a parte é claro que sem contar o fórum, né? Os fóruns em que vocês estão participando bastante, o que é ótimo. Mas hoje aqui era mais para atender a vocês. Então a gente quer saber, não é isso, Diogo? Acho que direto ao ponto. Como a gente tem a parte expositiva, assim, já meio que feita, né, através dos podcasts. Inclusive, a gente ficou muito feliz e tivemos muitos comentários positivos de vocês em relação ao formato podcast, né? Pelo visto, foi algo que funcionou. É a primeira vez que a gente está tentando esse esquema. O Heitor tem aí esse manejo legal com o podcast, então ele propôs a gente fazer, eu topei na hora e está sendo bem legal, tanto de fazer, e é bom ver que vocês estão gostando do esquema de ouvir, né? De ter essa flexibilidade, né? Ele é mais leve do que o vídeo, ele te proporciona ouvir fazendo outras coisas, então ele tem algumas facilidades realmente em relação até ao vídeo. Mas, como eu dizia, complementando o que o Heitor falou, né? Como a gente já tem essa parte expositiva através dos podcasts, essas videoconferências que a gente não por acaso marcou, né, antes de começar as avaliações, é mais para ouvir vocês, para ouvir as dúvidas que vocês possam ter, comentários, e a gente, claro, responder e conversar com vocês. Tá bom? Vocês viram que a Estela resolveu de participar, né? A gata, ela gosta de teclar. Você sabe que eu estou atribuindo a você, viu, Estela? Eu acho que é você a culpada, porque eu tive um defeito, problema aqui no... Oi, Larissa. Oi, Larissa, bom dia. Bom dia. Larissa acho que não está em casa. A Estela pisou, eu estava tendo um defeito, enlouquecido, eu fui tentar reiniciar para consertar, o negócio piorou, ele não queria reiniciar direito, aí quando eu consegui reiniciar, eu abri as coisas, ficava aparecendo um monte de coisa, sabe o que era? O F12 tinha travado. Porque alguém deve ter pisado no F12, né? Muitas vezes, ele ter escolhido como sua tecla preferida. Sim, então, o computador da Camila, o teclado meio que parou de funcionar várias teclas, o Shift e outras teclas ali de letra mesmo. Ela, não sei o que aconteceu, aí um dia eu cheguei aqui, o Jane estava patinando em cima do negócio, pisoteando o negócio. Aí eu gravei e falei para ela, o que aconteceu? Aí corta para o Jane. O que aconteceu com o meu teclado? É isso. Mas, gente, eu quero só... Eu quero fazer duas observações sobre a sua fala, em cima da sua fala, Diogo. A primeira, eu tenho que atribuir... Diego. Isso foi da época que as crianças gostavam do Diego na floresta e eu viciei. Foi mal. Primeiro, que a ideia do podcast não foi minha, mas eu não consigo atribuir direito crédito porque ela foi dada por um aluno. Não foi nem aluno dessa disciplina, era um aluno que estava se pronunciando numa das reuniões que a gente teve com os alunos no ano passado sobre o semestre letivo emergencial. E ele falou, por que você não faz um podcast? Aí eu vi aquilo, por quê? Por que não? Meu Deus, por que nós não fizemos um podcast? Que ideia maravilhosa, vamos experimentar. E a questão do traquejo, a gente está devendo muito a Larissa, que entrou agora, né? Porque ela é que sabia já mexer nos programas de edição, está tentando me ensinar.
Eu acho até que eu estou aprendendo que eu não estou conseguindo ter tempo para assumir aí a edição, pelo menos de vez em quando. Está caindo em cima dela. Ela que está pegando, tem que levar o crédito aí por ter deixado a coisa, o áudio equalizado, cortado, tanto que se alguém achou que a gente titubeia muito e tal, ela já cortou um tanto. Exato. E tudo que não fosse permitido pela lei, ela também corta. Eu não sei, ela está sendo eficiente até aqui? Bom, eu não sei, não. Ainda não fomos pegos, né, Diogo? Será que o pessoal da Lei de Segurança Nacional está de olho? Aí é outro problema. Eu vou botar depois no meu currículo, experiências em editar. Isso, em campo, em franca expansão, você tem tudo aí para iniciar uma carreira de sucesso nesse campo. E, claro, aproveitando também, né, dando os créditos aqui à Larissa, se hoje a gente está conseguindo fazer esse esquema e vocês estão podendo ouvir os podcasts com qualidade, é graças ao trabalho da Larissa, né? Mas, gente, olha, como a gente falou, hoje aqui a gente está para ouvir vocês. Então, aproveitem, essa é a última oportunidade antes da primeira avaliação. Tragam suas dúvidas, seus comentários, para a gente poder comentar. Se vocês não falarem nada, a gente também não vai falar, não. A gente vai encerrar, tá? Que a gente está aqui por conta de vocês. Exatamente. A gente vai trocar meia dúzia de... A gente vai trocar um pouquinho de conversa fiada e depois vai desligar. Exatamente. Vocês podem usar o Professor, chat. Diga, Valéria. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber um pouco sobre a avaliação, como que vai ser, se vai ser totalmente discursiva, quantas questões, etc. Bom, você quer responder, Diogo? Você está com a cara de quem quer responder? Não quero que você Só que é o contrário, né? Olha, Valéria, para ser muito sincero, a gente não pode descrever exatamente como vai ser a prova, na medida em que nós ainda não elaboramos a prova. Jogando muito limpo agora. A gente está, e o Diogo mais ainda, inclusive nesse momento, que tá todo mundo cheio de atribuições, não somos só nós, eu sei que vocês também. Mas eu penso que talvez valha a pena falar como foi no semestre passado, porque eu acho que foi muito bem sucedido, e a gente deve repetir algo naquela linha. Totalmente discursiva, sim. Acho que eu evito sempre que possível, e o Diogo também, a coisa de resposta ditas objetivas, né? São uma nomenclatura ruim, mas vá lá, que leia-se múltipla escolha, verdadeiro ou falso, e outros que tais, a gente vai passar uma prova discursiva com base nos textos, para serem respondidas com base nos textos. Aí vale dizer algumas coisas. A gente deve elaborar a prova de uma maneira que dê liberdade ao aluno para escolher dentro de certos limites, né? Você não pode falar de qualquer coisa, mas escolher de que assunto ele quer tratar, sobre o que ele quer escrever, sobre o que ele quer falar. Dito isso, que limites que tem? Você vai ter que recorrer aos textos. Isso vai estar no enunciado, mas eu já aviso desde agora. Vai ter que recorrer aos textos, não necessariamente citando-os, mas recorrendo à base. Pode citar, não copiar, e recorrendo à base conceitual deles para tratar de algum assunto, e aí vai depender da maneira como o enunciado vai estar formulado. É uma coisa que se aproxima de uma redação. Assim, vai ser esse tipo de trabalho. Eu chamo de trabalho, né? Efetivamente é uma prova. Nós não estamos fazendo uma coisa muito diferente do que seria se fosse presencial. Então tenha em mente que se fosse presencial, vocês teriam um par de horas para fazer. E nós vamos dar alguns dias. 5 dias, o Diogo? Não. Eu não lembro. Está lá no calendário, eu esqueci. Eu acho que são 5 dias. Imagino que sejam 5 dias. Mas está no calendário direitinho. Vão pelo que está no cronograma, tá? Oi, alguém falou.
Tá escrito que é do dia 25 ao dia 29, se eu não me engano. Então é porque é do dia 25 até o dia Beleza, 29. 5 dias. A gente escreveu 5, lá, 26, é a verdade. 28, 29. 5 dias de avaliação. Obviamente a gente não vai postar assim hoje meia-noite, né? Vai ser amanhã em algum momento do dia e vai se encerrar no dia 29, aí sim, à meia-noite, tá? De maneira que vocês vão ter dias de... A gente toma esse cuidado, né? Que vocês tivessem dias de semana para fazer e também o fim de semana completo para fazer, porque na situação atípica que a gente está, tem gente que vai ter mais disponibilidade em dias de semana, tem gente que vai ter um pouquinho mais de disponibilidade nos dias do fim de semana. Só reiterando o que o Heitor falou, a prova de filosofia ela tem uma peculiaridade, né? Assim, ela não tem nenhuma resposta objetiva, assim, e que possa ser respondida bem em 2 linhas, fujam de um esquema assim, né? Como ele disse, parece mais que uma redação argumentativa, que você vai construir ali um texto, um argumento sobre a questão que foi perguntada, mas o outro ponto é que ela não é assim um dê sua opinião sobre X, né? Não é análise de conjuntura, tipo, eu acho que o Brasil está terrível por causa disso, daquilo, aí vai dizendo vários fatores, e entrega e tira uma nota baixa e fala, poxa, mas foi a minha opinião, foi o que eu falei. Tem que ter base no texto, tá? O que quer que você vá falar e argumentar tem que ter base no texto. Então, por que não é uma coisa objetiva, claro que em 2 linhas resolve? Porque tem várias maneiras de você explorar um texto, né? Explorar até o mesmo conceito, às vezes, que está num texto, entende? Então, ela envolve um certo grau de liberdade e criatividade, mas ela envolve um certo rigor no explorar o texto. Isso é muito importante, tá? Não deixem o texto de lado, achando que é liberdade de opinião, vou falar aqui o que eu acho sobre esse assunto, que não dá certo, tá bom? Tem liberdade de opinião. Você pode dizer a sua opinião, mas isso não basta. Não é isso que a gente... Até porque o que a gente vai avaliar não é a sua opinião, é o seu argumento. Né? A consistência, a clareza, o rigor conceitual do seu argumento. Se você não usar conceitos, não tem o que avaliar. Deixa eu ver que tem uma pergunta grande que eu vou... acredito que esteja a maioria das pessoas na mesma situação. Questões pessoais conforme o trabalho. Bom, isso é complicado, Ana. Eu vou ler completinho. Leia. Então tá, por favor, Vai ficar Diogo. gravado também, a pessoa que está vendo a gravação às vezes não tem acesso ao chat. Você tem Então, toda a a razão. Nina Sobral diz assim, acredito que esteja, né, que a maioria das pessoas esteja na mesma situação, mas eu estou bem preocupada com relação à prova. Toda essa questão de pandemia, questões pessoais como família e trabalho, eu não me sinto inteiramente presente na disciplina, eu tento ao máximo participar, mas parece que não estou aprendendo o suficiente. Ana, é um desafio, uma situação muito complicada para todo mundo, para os alunos e para os professores, e a gente tem tentado criar mecanismos que possam funcionar da melhor maneira possível dentro desse contexto que a gente sabe que é muito complicado. Então, você pega, por exemplo, uma avaliação que você tem 5 dias para parar e fazer, envolvendo dias de semana, por exemplo, vocês vão ter quinta, sexta, se eu não me engano, segunda, mas também vão ter o sábado e o domingo, contando que nessa situação de pandemia, como eu disse, algumas pessoas vão ter uma janela de horário boa para fazer no domingo, algumas pessoas vão ter na quinta-feira, algumas pessoas vão ter na segunda-feira, que a vida está muito confusa, caótica, não se aplica mais aqueles padrões normais de antes, né? Então, é um tipo de mecanismo que a gente tenta, né? Os podcasts estão lá disponíveis, você pode escutar, tem fórum, você pode colocar questões, pode trazer questões para cá, se você estiver sentindo que alguma coisa não está entrando de jeito nenhum, a gente vai responder, vai ficar gravado, você vai poder ver de novo. Então, são desafios que a gente está tentando enfrentar, criando mecanismos, né, que possam funcionar da melhor maneira possível. Uma coisa Larissa, também que eu ia colocar é que, como o próprio Diogo citou também, tem questões para ajudar, né?
mesmo que você talvez não consiga enviar questões, tem uns fóruns ali já respondidos, eu estou tentando na medida do possível e do que eu sei, né, responder, e outras vezes os professores também estão ali dando apoio, mesmo que não sejam diretamente eles respondendo, eles têm dado esse apoio para que eu responda. Então tem muita dúvida tirada ali. Muitos termos, assim, de repente difíceis, e eu me coloco nesse difícil, porque eu também sou aluna, também li o texto, então assim, o que eu vejo de dificuldade minha, possivelmente também pode ser uma dificuldade de vocês, e eu tento colocar de uma forma que eu, de repente, entenderia, assim, então uma leitura mais dedicada, assim, porque às vezes alguns textos a gente já está trabalhando há mais de um semestre, então eu já li mais de uma vez, mas para uma pessoa que está tendo uma primeira impressão, a gente sempre tenta passar uma fácil compreensão, assim, daqueles contextos, na medida do possível, porque tem coisa que realmente é um pouco mais complexa. Mas é isso, eu espero que esteja dando para todo mundo interagir e tirar as dúvidas por lá também, né? E hoje. Eu fui, inclusive, aliás, eu começo pedindo. Gente, eu sei que a gente também às vezes demora um pouquinho para responder, mas é para tentar dar uma resposta cuidadosa. A Larissa, como ela mesmo falou, e como vocês têm visto, está respondendo bastante. Muitas vezes ela vem a nós antes de botar a resposta lá, para saber, olha, é isso mesmo, pode ser assim, então pode levar fé. Agora, uma coisa que facilita bastante também é vocês procurarem nas perguntas de vocês serem específicos, né? Então, por exemplo, tem muitas questões que vocês colocam que o título da questão é assim, dúvida, ou comentário sobre o texto tal. E isso não nos diz nada sobre a natureza da dúvida, ou sobre especificamente o que é aquele comentário, qual o tema. Então, por exemplo, eu fui responder uma pergunta sobre a questão do mal radical. E eu olhava e falei, eu já vi perguntarem isso aqui. E de fato já vi, mas eu não conseguia achar, porque já tem 40 e tantas mensagens no fórum do texto 2, e nenhuma indicação de qual está falando do mal radical. Eu achei uma, mas eu acho que tinha mais, e eu não consigo virar para uma e dizer, olha, já respondi aqui. Não consigo, ou então não consigo voltar e dizer, olha, respondi essa outra aqui. Se você coloca dúvida, mal radical, sei lá, não consigo pensar mais nenhum exemplo agora eu estou com isso na cabeça, fiquei com o mal radical na cabeça. Ajuda bastante. É quase que etiqueta de fórum. Um negócio que você não vai perder ponto por não fazer assim, não é uma bronca, é uma coisa para facilitar a vida minha e até de vocês, para vocês poderem ver com mais facilidade se a dúvida de vocês já não foi a dúvida de um colega, porque foi. Isso está acontecendo, como costuma acontecer. E veja, os textos não são difíceis só para vocês. Não são só vocês que têm a sensação de que não estão conseguindo aprender. A Larissa está respondendo em texto a questão da Júlia. E Larissa, me lembra, essa questão estava no fórum. Júlia também, claro. A Júlia perguntou isso no fórum, não foi? Sim, foi aquela que eu tinha mandado. Então, olha, desculpa, a Larissa me alertou dessa pergunta, pediu minha opinião sobre o que ela estava respondendo, eu é que não cheguei a respondê-la. A mesma pergunta que colocou no fórum. Estamos em dívida com você, Júlia, tá? A ideia era até ter tentado responder antes de começar a reunião hoje. Vamos fazer assim, para compensar, a gente responde agora e depois eu tento responder por texto também, se for o caso. Larissa, você está em algum lugar que está fazendo bastante parou. Agora parou. Estava com bastante barulho. Não são infecções? Então, eu vou ler a pergunta da Júlia. Tá? Tá. Tudo bem. Abre aspas, não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Fecha aspas. Página 7 do texto do Byung-Chul Han.
na Sociedade do Cansaço. Consegui entender a ideia geral do fragmento e do que se desenvolve em seguida. Porém, fiquei um pouco confusa sobre os infartos provocados pelo excesso de positividade. O que seriam esses infartos? Seriam infartos. Essa é a resposta curta que eu consigo dar. Ele está falando de infartos mesmo. As doenças, a cardiopatia. Doenças do coração viraram uma das causas de morte mais comum, se não, acho que é a causa de morte mais comum do mundo. Eu lembro de ter visto esse dado em algum lugar. Ele está falando de doença do coração mesmo. Que ele entende não como uma coisa... Veja o que ele está... Não é o que ele entende, perdão. É o que ele está enfatizando. O que ele está enfatizando? Que o infarto não é causado por um agente externo. Não tem um vírus, não tem uma bactéria, não tem um verme. É uma coisa do próprio corpo que produz... Ele que produz a gordura que vai entupir as artérias. E depois ele produz um fluxo de sangue do qual ele mesmo não dá conta. Eu posso estar fazendo besteira, falando besteira aqui do ponto de vista patológico, enfim, da medicina, porque evidentemente me falta formação, me falta conhecimento da área, mas é isso, ele está falando de um infarto, é uma doença muito mais típica desse paradigma da positividade, pelo que ele mas também pelo que ele representa. É isso, ele usa, né, doenças mais típicas de épocas, digamos assim, para fazer um uso mais ou menos metafórico que associa uma doença principal da época ao paradigma da negatividade ou paradigma da positividade. O que é o paradigma da negatividade? Né? Aquele que ele diz, da sociedade disciplinar, de ter um poder externo que fica ali te coagindo, de ter um olhar da vigilância externa que fica ali te coagindo, de ter um inimigo muito poderoso contra o qual você tem que estar em constante luta, porque se você der mole, ele vem, te domina, te arrasa, te destrói. Então, qual é a grande doença da época da negatividade? São as doenças infecciosas, né, que vêm dos micro-organismos, que são um outro que te infectam e te adoecem, e você tem que lutar contra eles, contra esse outro que te invade, né, uma invasão de um outro poderoso que vem, te invade, te adoece, não sei o quê. Quais são as doenças típicas do paradigma da positividade? Uma delas, o infarto. Né? Porque o infarto não é causado por um outro que vem de fora e te agride ou te infecta. É justamente produzido por excessos do próprio organismo. O organismo produz um excesso de gordura, claro, tendo a ver com excessos que a gente comete, e vai colocar, né, vai depositar esses sedimentos de gordura em veias importantes e vai gerar um excesso de fluxo de sangue maior do que aquela veia consegue suportar, gerando um infarto. Então, é diferente, né? As doenças psíquicas típicas do nosso tempo, né, como ansiedade, depressão, burnout, não sei o quê, ele associa também a uma sociedade que é doente por excesso de positividade. Vejam que tudo isso são mais ou menos metáforas, né? Porque as coisas têm a ver até num nível mais ou menos concreto, mas ele usa essas doenças mais ou menos também como metáforas para pensar o adoecimento por excesso de positividade, que para ele é a grande marca do nosso tempo. Né? Júlia tinha perguntado mais coisa lá no fórum, se quiser colocar aqui também. Nessa questão, a gente chegou até colocar um trecho, que eu não sei, talvez possa ajudar ela, que está encontrado no final da página 10 e no começo da página 11. Fala assim, a violência da positividade que resulta na superprodução, superdesempenho, supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tão pouco esgotamento, exaustão e sufocamento frente à demasiação em relações imunológicas. Todas essas são manifestações de uma violência neuronal que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Eu acho que talvez no texto explique também, se ela precisar de uma referência, não sei. Eu acho que o texto explica, sim. Mas que às vezes no texto não ficou claro, você ressaltando o trecho de onde saiu, o trecho onde ele explica, ajuda a gente falando,
espero que ajude também. E ela disse que vai enviar as outras perguntas. Eu espero que tenha ficado mais claro. Pode enviar, Júlia, as outras perguntas. Enquanto ela digita, que ela está fazendo pelo chat, se alguém quiser abrir o microfone, falar, ou então também colocar no chat, aproveitem, estamos aí. Isso. Estamos aí. Ah, tá. Tem limite de caracteres, né? Pode dividir, Júlia, se você conseguir o que for mais fácil aí. O que der para fazer, né? Aliás. E as outras pessoas? Ninguém mais tem dúvida? Ninguém mais quer saber nada? Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Oi, Maria Luísa, tudo bem? Estamos te ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Então, eu ia falar, eu acho que na verdade sobre o outro texto, da banalidade do mal. Aí eu vou esperar fechar esse assunto lá do Churran e depois eu falo sobre isso, quando terminar, pode ser? Ou vocês preferem que eu fale Eu acho agora? que você pode falar agora. Vamos fazer uns temas mais abertos, porque Enquanto ela vai então. pode. Assim, não é nenhuma dúvida, não. Pelo menos eu acho que não tem nenhuma questão que me impediu de entender mais ou menos o texto. Mas essa parada disso, de como está acontecendo no nosso dia a dia, né? Eu fui ver lá no fórum, logo no início, e uma pessoa tinha comentado, tinha perguntado se, nos nossos tempos atuais, o que faz a gente não dar valor, assim, digamos, para a pandemia é uma... Como é que eu posso falar o nome? É tipo uma coisa do governo, sabe? Que o governo não liga e por isso a gente tá tão assim, entendeu? Mas aí eu fiquei pensando que não é uma coisa que o governo faz a gente fazer. É algo que a gente também não para e pensa. Tipo, a gente não vai e sai para fazer as coisas porque o governo não liga, então tá tudo bem. A gente só não pensa que aquilo pode causar mal pra gente mesmo e para as outras pessoas, não é? Eu acho que alguém tinha até me respondido, acho que a Larissa até me respondeu. Mas eu olhei e, na verdade, agora eu não lembro. Então, eu tô aproveitando que tá todo mundo aqui para poder falar sobre isso de novo. Essa pergunta é boa, Maria Luísa. Pelo seguinte, você pegou um aspecto importante, que é assim, as pessoas não têm, né, ou a gente não tem como transferir a nossa culpa e a nossa responsabilidade para o governo, pelo seguinte, porque se a gente segue o governo cegamente, e se o governo diz sim, a gente diz sim, se o governo diz não, a gente diz não. Se a gente vai igual massa, esse é o problema que a Hannah Arendt está chamando a atenção ali, é a massificação. A massificação em torno de uma ideia, de certos valores, de um líder, que você vai passar a obedecer cegamente, né, no movimento de massa. O movimento da massa é ficar reproduzindo, repetindo ideias prontas, valores prontos, repetindo uma forma de vida pronta, seguindo, obedecendo cegamente um líder, ou um partido, ou uma cúpula, alguma coisa do tipo, e se deixando cada vez mais massificar, abrindo mão ou não fazendo, né, não encarando o exercício que está dado para cada um, que é o de pensar, que é o de interromper esse fluxo automático, que é o de tomar distância crítica, que é o de analisar a conjuntura e pensar quais são as causas e os efeitos das suas ações. Isso é um ponto importante. Realmente, cada um tem a sua parcela aí, no que abre mão de pensar, se expõe à massificação e se expõe a se tornar veículo do mal. Isso é o que eu acho legal na Hannah Arendt. Ela não coloca assim que se você não pensar, não fizer o exercício de pensar, você pode se tornar vítima do mal. Não. Se você não fizer o exercício de pensar, você pode se tornar veículo do mal, né? Você, nesse sentido de uma violência gigantesca contra grupos inteiros de pessoas, politicamente. O que a gente pode pensar a pandemia por essa via. Por outro lado, é claro que isso também não exime a pessoa que está numa posição de poder, né, e que afirma conscientemente, constantemente, né,
esses mesmos valores que levam ao extermínio de milhares de pessoas ou milhões de pessoas, como é o caso que ela está tratando, isso também não exime essa pessoa que está numa posição de poder de ter uma culpa grande e poder ser exposta a um julgamento, né, por crimes contra a humanidade, por exemplo, que é o caso do Eichmann ali. No texto ela é ressaltado, né, como ela própria faz no Eichmann em Jerusalém, ela ressalta esse lado da massificação e da responsabilidade de cada um e ressalta a culpa do Eichmann, que é alguém que está em posição de poder e está fazendo ali, organizando a logística do trem. Então, quem está organizando a logística do trem tem culpa e está exposto assim, a ser julgado por crimes contra a humanidade. Então, tem esses dois lados, que eu acho que você expôs bem no seu... Tipo assim, a parada também é que, beleza, tem isso, as pessoas não pensam e vão fazendo, vão concordando, né, com o governo e tudo mais, o que não tira a culpa do presidente ser um lunático, mas, tipo, isso aí é outra questão. Só que o que eu penso também é que, assim, a gente desculpa o fungo aqui, que eu tô tendo crise alérgica. Mas, enfim, muitas pessoas também abertamente declaradas contra o governo estão aí vivendo a pandemia como se, entendeu? Então, assim, não é também só questão do governo. Eu acho que tudo é a falta do pensar. E não só entra nessa questão de você concordar sempre com o governo, é de você não fazer isso em nada na sua vida. Então, tipo... Nem você pensar para concordar ou discordar do governo, sabe? É você só fazer o que todo mundo está fazendo. Então, enfim, eu acho que também entra um pouco disso, né? Embora o paralelo seja muito tentador, e mais do que tentador, eu acho que ele é, sim, tem alguma fecundidade, sem dúvida, e eu acho que há limites aí, na medida em que você não tem aqui uma coisa tão claramente, um morticínio tão claro. Você tem um morticínio claro, mas você não tem uma fábrica de matar gente. Não no sentido literal. Você até pode usar essa imagem, talvez, que nós estamos sendo efetivamente uma fábrica de matar gente. Está matando 3 mil pessoas por dia. Então, ok, como metáfora até vale. Mas não existe. Veja, não é como o guarda do campo de concentração, não é como o próprio Eichmann, que faz a logística dos trens que manda para a câmara de gás. É só o sujeito que está saindo, digamos, para trabalhar. Ou então que saiu para aglomerar numa festa, no bloco de carnaval, sei lá. Esses que a gente geralmente está metendo pau. E eu digo a gente porque eu estou me incluindo. A gente fica injuriado. Como é que o cara faz isso? Mas se vocês forem ver, eu acho que foi o El País que soltou uma reportagem. Se alguém souber melhor, me corrija, se for o caso. Que foi se entrevistar, foram entrevistar as pessoas que encontraram em bailes e bares e coisas assim em São Paulo. Tá? E teve um argumento que prevaleceu muito entre a gente jovem, né? O pessoal um pouco antes dos 20, ou 20 e poucos, 20 e meios, que está se expondo e por tabela expondo a família. Como é que você expõe a sua família? Que absurdo. Aí tem uma moça, que eu acho que foi uma moça que falou assim, tem uma moça que quer falar também, com licença, Estela. Desculpa, tá? Ela falou, olha, então eu posso aglomerar todo dia no ônibus lotado, mas para conseguir espairecer um pouco depois de uma semana dura de trabalho, eu não posso. Esse é o problema. Expõe assim, que, de fato, a mídia cai muito mais... Bom, essa é a minha impressão, não posso dizer que seja um fato. E é o que as próprias pessoas estão falando. Só vem encher o nosso saco aqui quando a gente está no bar se divertindo. Quando a gente está botando a pele em jogo para poder trabalhar e para levar dinheiro para o patrão, e botar prato na mesa de casa, ninguém reclama. Mas e aí você vê que tem um elemento estrutural, economicamente falando até, assim, o governo é culpado também porque não procurou dar as condições para o isolamento social. O isolamento social, primeiro, ele é uma medida que não pode ser permanente. Você tem que ter muito claro. Agora começa. Agora para. Agora, só porque a gente falou que não é para fazer análise de conjuntura, é isso que eu estou fazendo.
Mas como veio ao caso, né, no exemplo da Maria Luísa, para a gente tentar discutir os limites da analogia, eu acho que é preciso discutir a situação atual também. Você tem que ter muito claro, agora nós vamos ficar em casa, agora vai ser lockdown, agora acabou o lockdown, nós vamos voltar gradualmente, agora vai liberando, agora está quase tudo liberado, que é o que os países que combateram a pandemia com sucesso fizeram. E o governo não fez. E segundo, a coisa óbvia, você dá condições, inclusive por meio de uma coisa que não foi o governo que fez, embora ele tenha levado crédito por isso, que foi o auxílio emergencial e outras coisas do gênero, como o pacotão que está passando nos Estados Unidos agora, que está isentando dívida de aluguel, está impedindo as pessoas de serem despejadas. Né? Olha que coisa mais estúpida é você botar gente na rua numa pandemia, que é o que o Brasil fez e continua fazendo. O cara não pode pagar aluguel, bota ele para fora. Olha que maravilha, mais uma pessoa para se infectar. Mais que isso também, eu acho que ontem, principalmente, estava acompanhando, que eu acompanho muito a Sabrina Fernandes, né? E, enfim, o esposo dela. E teve despejo do MST. Simplesmente assim, do lado do Congresso em Brasília. Então, realmente é um projeto de governo. E a gente realmente não tem assistência para permanecer em casa. E eu acho que é isso que é o mais difícil, porque eu fico conversando com meus amigos e eu falo, meu Deus, por que vocês estão saindo? Porque eu estou aqui saindo, só para justificar, né? Porque eu tive que vir ao trabalho para poder resolver umas coisas, mas é algo realmente muito necessário, não tinha como fazer de outra forma, mas o sair banalizado, sair, vou à praia, porque minha sanidade mental precisa disso. E a sanidade dos outros, que também estão sofrendo com a pandemia, sabe? Não é só a gente, é óbvio que também não é só trabalho, tudo, mas tudo exige uma medida e uma cobrança do governo, porque às vezes eles falam, ok, mas e aí, vai quebrar todas as empresas? Infelizmente, é o que está acontecendo, mas a gente, pensando nisso, tem que também cobrar medidas do governo. A gente às vezes esquece que é o governo que deveria nos amparar nesses momentos e começa a cobrar e começa a discutir entre nós mesmos, que não tem poder de definição. O único poder que a gente tem é realmente cobrar e exigir que essas coisas aconteçam. A cadeia toda de eventos e de ações sociais e de coisas sociais, ela é reduzida ao nível do indivíduo, o que é muito próprio do neoliberalismo, que é justamente do que nós vamos falar no próximo texto. Nós já evidentemente falamos disso quando falamos do texto de Byung-Chul Han, ainda que sem dar esse nome, e sem focar nesse aspecto. Mas é um jeito de você isentar tanto governos quanto empresas e demais instituições coletivas da responsabilidade que de fato tem, é você focar no indivíduo. Uma coisa que é feita tanto na pandemia quanto, digamos, na questão ambiental. E mais, né, você gera um egoísmo, ou melhor, você alimenta, não gera, né? Então, vamos lá, você alimenta um egoísmo que está muito evidente, muito evidente. Quando a pessoa diz, não, mas eu não tenho medo da doença. Que se exploda você, cara. Azar o seu que você não tem medo da doença. O problema é que e as outras pessoas? Toda vez que eu ouço isso, é como se eu ouvisse alguém dizendo, eu não tenho medo de bater com o meu carro se eu dirigir bêbado. Quem dera fosse só você que pudesse bater com o seu carro, só você que estivesse em perigo. Quem dera fosse só a pessoa que não está usando máscara que ficasse em perigo. Mas eu acho que tem... então vamos lá, para marcar bem, uma das grandes diferenças é que a Arendt não está falando do período neoliberal. Nós estamos. Agora, para a gente não se enfiar nesse buraco antes da hora, eu acho que eu vou ficar dizendo só isso. Quer dizer, tem uma diferença forte que tem a ver com neoliberalismo e tem outra que tem a ver com, olha, é menos grave. Eu não estou nem dizendo que nós não estamos assistindo e sofrendo um crime contra a humanidade. Tanto que tem uma denúncia contra o presidente no Tribunal de Haia. Se vai dar em alguma coisa, eu não sei. Toda hora tem denúncia contra um monte de gente e não vai a lugar nenhum. Mas foi acatada. A denúncia foi acatada, que já é mais do que acontece com a maioria dessas denúncias. Se vai dar em julgamento, em investigação, antes de dar um julgamento, é outra questão. Tá, desculpa, falei, me estendi demais aí. Mas espero que a gente tenha te contemplado de alguma forma, Maria Luísa.
E aí temos o resto da questão da Júlia. Nossa, já tem mais um monte aqui. Caramba. Bom, vamos ler, né, Diogo? Você quer ler essa aí da segunda parte da Júlia? Só fechando a última, foi importante a sua colocação, né? Tem limites esse paralelo. Às vezes a gente está muito impactado com a nossa própria situação e... Desculpa, Diogo, eu assumi que você não tinha mais nada para dizer. Não tinha mesmo, só ia ressaltar o quanto é importante também essa linha que você traça bem, né? Tem limites o paralelo, é importante atentar para esses limites. A Júlia continuou colocando a pergunta que ela ia fazer. Essa é difícil, Heitor. Eu acho difícil de pensar essa questão, porque é sobre Baudrillard, né? Baudrillard, né? Porque olha quem é que está falando. A gente já sabe que vai ser difícil entender o que eu me escrevo. Né? Ele é difícil. E o Byung-Chul Han dá uma citada nele para criticar, né? Porque ele fala que a infecção viral tem um parentesco com a positividade, se eu entendi alguma coisa. Ele diz assim, essa violência é viral no sentido de não operar diretamente, através de infecção, reação em cadeia e eliminação de todas as imunidades. Também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa e histórica através de um excesso de positividade, precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. Você entende isso, Heitor? Eu acho muito difícil aqui de captar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, o Byung-Chul Han, ele cita esse trecho para dizer que o Baudrillard está errado. Sim. O que eu entendo daí é o seguinte, provavelmente está me faltando um pouco de contexto, e eu estou tentando abrir aqui, e o meu leitor de PDF travou, para ver a que violência ele está se referindo. Mas eu suspeito, e o que a memória me diz nesse sentido, é essa violência própria da sociedade atual, que é justamente a do mais, você sempre pode mais, e isso você não percebe que está sendo violentado, explorado. Tá. E o Baudrillard, ele vai pegar o câncer como metáfora disso. Vai dizer que existe uma negatividade nessa violência. Ela é negatividade como câncer e não como um vírus. Mas é o corpo se voltando contra ele mesmo. É isso que eu entendo dessa... porque o câncer ele também é uma positividade que ele é uma mas que é ao mesmo tempo uma negatividade para o seu corpo. A metástase, ela busca o que a célula cancerígena que sofreu metástase faz? Ela se expande. Se você deixar, ela toma o corpo todo. Quem já acompanhou alguém com câncer, e o câncer também é uma doença que tem cuja incidência tem aumentado muito, então ela serve, sim, eu acho que ela se presta a esse papel de metáfora do espírito do tempo. Parentesco secreto entre virtualidade e viralidade é que eu não entendi. Mas isso eu acho, gente, é porque eu precisaria rever, eu já vi isso em algum momento da vida, o que ele chama de virtualidade aí, porque isso é importante na teoria dele, a coisa do simulacro, né? Ele tem essas teorias da virtualidade, ele fala difícil. Deixa eu ler o negócio completo, que eu acho que dá uma... Obrigado, o teu PDF foi, né? Que diz assim, a teoria da violência de Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade, ou do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. Assim, ele escreve, é uma violência viral, aquela da rede e do virtual, uma violência da aniquilação suave, uma violência genética e de comunicação, uma violência do consenso. Essa violência é viral no sentido de não operar diretamente, através da infecção, reação em cadeia e eliminação de todas as imunidades. Também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa e histórica através de um excesso de positividade,
precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. É um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. É confuso, né? Não pensar o vírus como um paradigma da negatividade, que vem do outro, infecta o sistema. Não entendo o que ele quer dizer com essa... que o vírus é uma positividade, uma reação do mesmo... uma infecção. Não, é isso. Porque. Mas fica esquisito, porque ele usa o termo viral no sentido não imunológico, no sentido não epidemiológico, mas no sentido. É o sentido que a gente usa na internet. E ele pega isso e quer dizer, isso não é só do vírus. Né? É como a gente usa meme hoje em dia. Originalmente, meme não significava o que significa hoje. Hoje, meme é sinônimo de coisa que viraliza. De fato, o que é essa viralização? É essa tendência a se espalhar e se multiplicar. Mas isso não é próprio só do vírus, isso é próprio da vida. Então você pegar e dizer que isso é do vírus e aí usar isso para o câncer e dizer, é a negatividade no sentido de viralizar como um câncer viraliza. Mas o câncer não viraliza. Eu, assim, estou falando sem conhecer tudo que o Baudrillard está dizendo, mas eu acho que, cara, o Byung-Chul Han tá certo. Isso aí... Eu também acho que o Byung-Chul Han tá certo. Não fechou, né, com o CREA aí, cara. Porque, é isso que eu tô falando, ele quer trazer isso para a teoria dele, do simulacro, da virtualidade. E, de fato, deve ter um terreno fértil para você falar disso aí, se você está tentando entender uma sociedade informatizada como a nossa. E a maneira como a informação... E a maneira como tudo se dissemina, não só a informação, até os afetos se disseminam assim, hoje em dia. Né? Você espalha o ódio de uma maneira... Por exemplo, as nossas tecnologias da informação são muito boas em espalhar o ódio. Tá comprovado, assim. O ódio viraliza. Mas daí você dizer que por causa disso o vírus continua valendo como um paradigma, eu acho que não. Não é por aí. Mas eu espero que isso também atenda ao comentário da Ana anterior. Acho que foi a Ana. Às vezes eu sinto que não estou entendendo. Todos nós. Às vezes a gente esbarra no negócio e fala, cara, o que esse cretino está dizendo? Isso é o tempo todo. E isso pode ser um ótimo sinal. Se você em momento nenhum acha que não está entendendo, quer dizer que você não está aprendendo nada. É o que a gente estava dizendo na mesa do evento de ontem, né? Se você não tem, foi o Nilson que falou, se não tem atrito, você não está tendo educação, cara. Se não tem, se você não está achando que não sabe de nada, você não está filosofando. Essa sensação de ignorância, ou melhor, a própria ignorância, é que é o começo do questionamento. Bom, tem outras coisas aí, né? Tem um comentário da Maria Clara, aquela parte que ela fala que as pessoas se tornam cúmplices quando partilham das mentiras do sistema, não porque são enganadas, mas porque escolhem ignorar e entender a verdade dos fatos. É muito interessante. Ela, no caso, eu presumo que seja Hannah Arendt, né? Esse é um comentário, sim, com certeza, muito interessante. Eu acho que todos, né, o Diogo e a Larissa também concordam. A outra da Ana, sobre essa questão mesmo de descaso. Eu mesmo me pego nessa situação. Primeira semana de pandemia na empresa que trabalho, vimos pessoas morrerem de Covid e até serem removidas de cadeira de rodas. Um local fechado com mais de 200 pessoas compartilhando aparelhos. Realmente não houve preocupação com o trabalhador. Viemos ganhar máscaras 5 meses depois do início da pandemia. Não houve testes para saber quem estava infectado. O povo acaba perdendo a esperança. Realmente ocorreu a banalização dessa doença. A banalização da doença e do sofrimento e da morte, né? É muito terrível ver mesmo. Ana, a sua situação não é... Você não está sozinha. Bom, é um comentário de uma coisa lamentável. Eu vou partilhar uma coisa que eu já comentei ontem no nosso evento, mas que eu realmente fiquei balançado assim, quando vi a cena. Sempre fico balançado com esse tipo de cena.
mas eu achei, agora foi pior, né? Um amigo me mandou um vídeo de uma escola da prefeitura durante um tiroteio. Eu presumo que tenha sido ontem o tiroteio, mas não precisa ter sido ontem, porque tiroteio tem o tempo todo, tá certo? As crianças abaixadas no corredor, isso é o de sempre, mas agora de máscaras e mantendo o distanciamento. Então a professora, criança pequena, deve ser ou da educação infantil ainda, se bobear, mas mais provavelmente do começo do fundamental. E você não pode nem abraçar a criança, abaixar a criança você deve. Elas estavam abaixadinhas, encolhidinhas lá, sem poder se mexer e sem poder abraçar ninguém. Porque estavam com medo, mas não pode abraçar, porque tem que manter o distanciamento social. Eu fico assim, para morrer com um negócio desse, não literalmente, espero. A gente já banaliza a morte, né? Já é de antes. A pandemia só veio consolidar e expandir essa banalização. A gente convive demais com a morte. O Brasil já tinha uma mortalidade surda por morte violenta, por exemplo, para não falar doenças preveníveis que se possa prevenir. Mas eu acho que o mais assustador era sempre foi os dados sobre a nossa violência, que partem 50, quase 60 mil mortes por ano, mortes violentas. Então a gente já banaliza mesmo. A gente tinha todo o equipamento moral necessário para um desastre tal como o que a gente está vivendo na pandemia. Olha, Diogo, eu não sei o que você acha, e a própria Larissa, se a gente lê a resposta, a Larissa botou uma resposta, eu explico, ela já tinha redigido essa resposta, a questão da Júlia, para colocar no fórum. Eu acho que isso ela colocou no fórum, pelo que eu entendi, né? Ela colocou? Não, eu não sei se chegou a colocar. Explica aí, Larissa. Eu tinha respondido o seguinte. Eu vi essa resposta porque ela me mandou pedindo opinião, mas eu não cheguei a comentar. Eu não coloquei ainda no fórum, porque exatamente por isso que eu estou mandando aqui, de repente, porque eu pensei, quando eu li a questão, e eu não sei se a Júlia, né, só para não falar errado, Júlia, eu não sei se a Júlia também teve uma dificuldade por conta disso, e aí vocês explicaram muito o contexto, muito bem, né, o contexto do Baudelaire, difícil falar, mas talvez também ela possa estar com uma dificuldade para assimilar isso, e aí o que eu coloquei no texto aqui foi a diferença desses contextos, não sei se precisa de repente ler, é só talvez vendo, consiga de repente entender a diferença dessa negatividade com a reação imunológica, porque no começo quando ele foi bem difícil. Júlia, acho que deu para você entender pelo menos o seguinte, é realmente um trecho muito difícil e confuso. O Byung-Chul Han está citando um cara que tende a ser difícil e confuso, que é o Baudrillard. A questão do Baudrillard é meio que outra em relação a dele, né? Ele está pensando, como o reitor disse, a sociedade de redes, a sociedade informacional, o impacto do virtual na nossa vida, na nossa existência, as fronteiras entre virtual e real, se há fronteiras ainda, como é que isso funciona. Então, a questão da viralização aí para ele é meio que outra, né? Então, aí o Byung-Chul Han pensa isso e usa para criticar o Baudrillard, construindo a tese dele. Mas o importante é você entender a tese do Byung-Chul Han. Se isso estiver claro, acho que... Eu acho que foi até isso que eu coloquei ali. Não sei, vocês podem confirmar, né? Era isso que eu queria perguntar. Que eu acho que a definição que eu dei foi exatamente a imunologia para o Byung-Chul Han, essa questão das respostas imunológicas para nossa, perdi aqui. Da imunológica com o negativo e da não imunológica com a positividade, né? Sim, acho que é isso mesmo. Pelo que eu estou lendo aqui que você colocou, acho que está bem explicado. E a gente coloca depois, você pode colocar no máximo, Larissa, lendo agora, no máximo a gente pode fazer correções pontuais esse texto, porque é basicamente isso mesmo. É isso, sim.
Tá bem Tá tranquilo. correto. Então a gente coloca lá como resposta ao texto dela. No máximo, eu vi uma vírgula aqui que talvez não devesse estar onde está. Sabe? É nesse nível de correção que tem. E inclusive eu adoro essa coisa que você menciona no final, né? O discurso do tipo, tá tudo horrível, mas tá tudo bem, sabe? Que é como eu me sinto toda vez que eu vou responder tá tudo bem. Se alguém pergunta, e aí, beleza, tudo bem? Eu digo tudo bem. Às vezes eu não digo, muitas vezes eu não digo tudo bem. Inclusive, acho que num dos episódios a gente fez isso, né? Para mim, você não fala tudo bem. Eu não falo, mais ou menos, né? Sabe como é que é? Tá, essa porcaria. Porque eu lembro sempre daquele meme. Eu adoro memes. Não sou estudioso, mas todo mundo adora meme. Aquele meme da ilustração do cachorrinho, um cachorrinho de chapéu tomando chá ou café, ou sei lá, e tudo pegando fogo em volta dele, e ele fala, isso tá bom. This is fine. Eu acho aquela ilustração maravilhosa, que é como a gente está tentando viver agora. Eu lembro desse meme o tempo todo, porque essa é a vida. Já tem um ano. Bom, aí tem uma pergunta da Valéria. O que é violência negativa? É violência que vem de fora do outro? Bom, sim. Do jeito que o Byung-Chul Han usa, né, Diogo? Você comenta aí, mas eu acho que basicamente é isso. É como ele usa, né? Violência negativa. É uma violência que vem de uma negatividade, de uma negação em relação a você, que só pode vir justamente do outro, né? O outro se coloca diante de você violentamente, ameaçando sua existência e te infectando, no caso da infecção viral ou bacteriana, ou no caso da situação política. Acho que a Guerra Fria é paradigmática nisso que ele está falando. Você tem um inimigo, né, da União Soviética, tem um inimigo que é os Estados Unidos, é o imperialismo neoliberal contra o socialismo, o comunismo, o que quer que seja, e o mundo está dividido entre dois grandes inimigos. Se você não ficar atento, o inimigo te destrói porque ele é muito poderoso. São lógicas assim. O regime de exploração e de trabalho é baseado num poder superior que te coloca na linha, né, num olho vigilante que te coloca na linha. Politicamente, internamente, você é colocado na linha por poderes policiais que ficam ali te colocando na linha, às vezes por um ditador que encarna aquela figura do outro que te põe na linha, que te bota politicamente dócil e economicamente rentável, junto com o olhar vigilante do patrão, do vigia. Tem a figura do vigia nessas instituições, na escola, no hospital, no convento, tem a vigilância direta, muitas vezes a figura do vigia, na fábrica, na indústria, é alguém contratado para vigiar o trabalho dos outros. O trabalho dele é vigiar os outros. Ir lá vigiar e dar aquela chamada, né? Claro. Fulano, para conversar. É claro, se fosse só vigiar. O que você tá para de ficar vendo o Facebook aí no seu computador. Por isso que é vigiar e punir, né? O livro do Foucault que dá origem aí, né? Dá o modelo, digamos, para o Byung-Chul Han pensar esse paradigma da negatividade. Você está sob constante ameaça de punição e sob constante vigilância. A vigilância, uma vez que observa que você saiu da linha, você vai sofrer uma punição, ou pelo menos pode sofrer uma punição. Então, é esse esquema de sociedade em todos os seus níveis, vejam, no nível do trabalho, no nível político, até de política internacional, no nível das principais doenças a serem combatidas, tudo está numa certa relação em que o poder do outro se impõe sobre você e te ameaça, de uma certa maneira, né? O poder do outro, que é bastante poderoso, se impõe sobre você e te ameaça. Isso gera várias consequências, como eu já estava descrevendo, né? No campo do trabalho, no campo da política, no campo da sua vida social, cotidiana. Tem a ver sempre com esse outro que está ali te vigiando, te ameaçando com punição, te impondo um poder e te colocando na linha, te punindo quando você sai da linha.
ou essa tensão mesmo sociopolítica, né, de ter um lado e ter um outro lado muito poderoso, se a gente não fizer e acontecer, se não construir cada vez mais armas, se não botar foguete na Lua, não sei o quê, o outro vai nos destruir. Essa lógica que, para ele, vai perdendo o posto de lógica hegemônica, né, a lógica do mundo, a partir do final da Guerra Fria, final dos anos 90, início dos anos 2000, e a pleno vapor hoje, isso vai desaparecendo um pouco. Na sua relação de trabalho, já não é mais só, pelo menos, ter o patrão te obrigando a trabalhar e o vigia do seu lado, é assim, vamos ser mais produtivos, gente, você tem que ser produtivo, senão, poxa, você não vai conseguir o seu sucesso, senão você vai fracassar e a culpa vai ser sua. Você tem metas, tem metas para bater no seu trabalho. Olha, se você, e não é assim, não é que você seja obrigado a bater todas as metas, né? Mas assim, se você não bater 5 vendas, vai ficar ruim para você. Se bater 10, você ganha 10 centavos no final do mês. Se bater 20 vendas, olha, chega a uns R$5. Se bater 200 vendas, você ganha melhor do que dinheiro, você ganha uma placa no corredor que diz assim, funcionário do mês, batedor de meta, botar uma coroa na sua cabeça, na foto, e colocar na parede. São certas recompensas assim que são, né, meio ilusórias, mas sempre no sentido de te fazer produzir mais. Né? Você tem que vestir a camisa da empresa, você é um colaborador, você não está dando 110% de si. Enquanto os outros dormem, você tem que estar trabalhando, pensando como é que você vai fazer para se desenvolver e crescer dentro da empresa. Peguem todo o discurso coaching empresarial nesse estilo, que é onipresente na sociedade, vocês veem como muda a situação de trabalho, por exemplo. Né? A situação social já não é só mais, pelo menos, né, a polícia e o exército te vigiando, ter um agente do governo infiltrado aqui na nossa sala, e se a gente falar alguma coisa difícil, que seja contra o governo, ele vai bater aqui na porta daqui a pouco um esquadrão do exército e levar a gente. Não é só isso, né? É uma coisa mais difusa, assim, né? Uma coisa mais difusa. Você tem que fazer mais por você mesmo. Você tem que andar mais na linha por você mesmo. Não é assim que tem esse poder externo o tempo todo te coagindo. Então, mudam as relações, assim. E como o Heitor gosta de lembrar disso, né? Não é que desapareça o paradigma da negatividade. É só que parece que ele deixa de ser hegemônico. Surge uma outra coisa que parece ser mais presente assim, do que ele. Mas ele não deixa de existir, não. Isso aí. Que bom. Eu já não preciso mais lembrar, eu gosto de lembrar mesmo, e aí folgo em ver que agora o meu trabalho aqui está feito. Não, folgo em ver que o meu trabalho aqui tá feito. Agora o Diogo já vai lembrar. Imagina. Fazer o comentário. Pera. O que acontece, Luana, é que tanto a Júlia quanto a Maria Luísa pediram para falar, mas se for um comentário breve, acho que tudo bem. E se for sobre essa... Então tá. Essa questão é muito engraçada. O meu marido, eu comentei com ele que ele tinha tirado a visualização do WhatsApp. Aí por que você tirou a visualização do WhatsApp? Ele, não, é porque o meu patrão fica falando que a gente não sai do WhatsApp. Aí eu falei, nossa, até isso ele presta atenção, até nisso ele se intromete, porque no WhatsApp também as pessoas se relacionam pelo trabalho, né? Nos grupos do trabalho, amigos do trabalho, assuntos relacionados ao trabalho. E ele falou que até isso ele tirou a visualização porque ele estava sendo cobrado, enfim, cúmulo, né? É o cúmulo, mas eu não estou nem um pouco surpreso. Porque o WhatsApp está se mostrando um excelente veículo para fazer a pessoa trabalhar muito mais, para a pessoa não ter mais jornada. A jornada é 24/7, é o tempo todo. Uma coisa legal desse exemplo é para a gente pegar o paradigma da positividade. Não é proibido estar online no WhatsApp. E aí, se o seu patrão veio e fala, você estava no WhatsApp, você descumpriu uma regra, é proibido, você está expulso. Esse é o paradigma da negatividade.
O paradigma da positividade é: por que você está online no WhatsApp ao invés de estar produzindo mais? É proibido? Não. Mas você deveria estar produzindo mais ao invés de estar no WhatsApp. E essa cobrança do mais vai ficar pesando sobre ele o tempo todo, né? No paradigma da negatividade tem coisa que é proibida. Se tu faz, tu meio que sabe que, pô, tô cruzando a linha mesmo, vamos ver o que dá. No da positividade, não. É um negócio que fica o tempo todo, assim, né? A Larissa comentou, então vou fazer mais esse adendo, antes de chamar as outras. A gente está cada vez mais à beira da demissão, do afastamento. Sim, é o risco, né? O risco é um outro elemento constante. Não é. Então, acrescentando ao exemplo, esse mesmo exemplo, não é proibido você usar o WhatsApp para conversar com seus amigos. Claro que não. Mas você devia se preocupar em produzir mais, porque sabe como é, né? Daqui a pouco vem um corte aí, eu vou fazer o que eu puder por você, mas eu não posso garantir que você não vai ser demitido. Aliás, se pá, não vai nem falar em demissão, não sei qual é o regime do trabalho do marido da Luana, mas se pá, não é nem você vai ser demitido, a gente não vai poder te chamar para o próximo trabalho. Porque a gente só vai poder, nós está reduzindo, né? Você sabe que a gente não está mais fechando contrato com sabe Deus o quê, e não vai mais poder vão chamar menos colaboradores na próxima. Não vai ter promoção, não vai ter gratificação, etc. Se não é pela ameaça da demissão, é pela ameaça de você não evoluir. Uma demissão velada, por vezes. E no limite, que é o que agora se chama de uberização, já não é nem o chefe que faz isso com você, é o algoritmo direto. Entendeu? É só, se você não trabalha, você não ganha. Quanto menos você trabalha, menos o algoritmo te joga trabalho, e aí você ganha menos ainda, e nessa espiral de decadência. Bom, a não ser que alguém queira acrescentar mais alguma coisa ainda nesse assunto, eu quero passar a palavra para a Júlia, que pediu para fazer a última das 3 perguntas que ela tinha feito no fórum. Ela pediu para fazer agora por áudio. Você está aí, Júlia, para fazer? Oi, tô sim. Tá. Na verdade, eu só queria completar uma coisa da minha última pergunta, apesar do assunto já ter acabado, que eu fiquei com vergonha de falar na hora. Foi justo, assim, eu consegui entender tudo que vocês explicaram, o contexto geral, mas esse pedaço do texto foi realmente aquele pedaço que você lê, e você passa o dia inteiro lendo, e aí só fica mais confuso na sua cabeça, você não entende nada. Então, assim, e o final que vocês falaram sobre virtualidade e viralidade, eu fiquei, cara, o que isso tem a ver com o resto do que ele tá dizendo, sabe? Então, foi isso que me deixou mais confusa. Eu começo lendo um parágrafo e eu chego no final dele e nada mais faz sentido, sabe? Então, foi isso mais que eu fiquei mais confusa mesmo. E também que vocês explicaram, logo no início da explicação, vocês falaram que, na verdade, ele estava criticando essa citação, né? E no texto eu não consegui pegar isso muito explícito, porque ele começa o parágrafo na página anterior dizendo que não é viral, que tudo isso que ele está falando não é uma coisa viral, e ele continua isso antes da citação, né? E a citação começa, é uma violência viral. Então, eu fiquei assim, sabe? Ele tá falando que não é viral, e aí a citação começa falando que é viral, e isso que me deixou muito confusa. Mas vocês já explicaram que, na verdade, era uma crítica, né? Eu não tinha conseguido entender isso. E só para completar isso mesmo. E a outra questão é que ele fala na página 12 que a violência neuronal leva ao infarto psíquico, que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Eu não consegui entender o que é um terror da imanência. O que seria esse terror da imanência? É só isso e terminam minhas perguntas. Posso, Heitor? Pode? Não, só porque eu acho que a gente conversando, eu acabei conseguindo dar uma resumida ali na questão do Baudrillard. Não que a gente vai entender ponto a ponto, mas assim, só entender por alto a crítica que ele está fazendo. Assim, para o Byung-Chul Han, infecção viral é típico do paradigma da negatividade, porque é um outro que vem de fora e te ameaça a sua integridade, você tem que combater esse outro com a sua imunologia. O Baudrillard, em algum momento, em algum contexto, de alguma maneira, está associando a violência viral à positividade. E o Byung-Chul Han está dizendo, não, está errado. Né? É mais ou menos isso, bem por alto. Detalhe, ponto a ponto ali, a gente não vai entendendo. Não sei que a gente estudasse o Baudrillard mesmo, assim, a fundo, para poder entender.
ponto a ponto. Mas, por alto, é isso. O terror da imanência é o seguinte, aí ele está usando um termo que é bem da filosofia mesmo, né? Tem assim, a transcendência e a imanência. O que é a transcendência? É um outro que está fora, em geral, em filosofia, até fora do mundo corrente. Né? Ele está fora do nosso mundo, e lá de fora do nosso mundo, ele rege o nosso mundo, ou ele dá sentido ao nosso mundo, ou ele fundamenta o nosso mundo, mas a partir de fora, é um outro que é diferente do que ocorre aqui nesse mundo. O paradigma da transcendência, né, para vocês entenderem muito bem do que se trata, é o Deus cristão, por exemplo. O Deus cristão é o paradigma ocidental da transcendência, algo que surge ali, né, assim, já descendente do judaísmo e tal, mas, enfim, essa figura de algo ou alguém, um ser com S maiúsculo que está fora do mundo e que possivelmente criou o mundo, portanto, ele não é a mesma coisa que o mundo, né? Ele é totalmente diferente, é de uma natureza diferente do mundo. Então, ele criou o mundo, ele olha o mundo de fora, ele vigia as coisas que a gente faz, ele pode distribuir castigo e recompensa justamente porque ele é onisciente, ele vê como é que se é onisciente, olhando tudo de fora. A gente de dentro não consegue ver tudo, só consegue ver a nossa perspectiva. Então, onipotente por quê? Porque pode intervir em tudo a partir de fora. Por que a gente não é onipotente? Porque a gente está dentro de uma certa rede de determinações, de relações, então não dá para agir em tudo de todas as maneiras. Então, é esse fora, esse lugar do fora. Vejam que, na violência da negatividade, usando essa imagem da transcendência, tem um outro que está fora do seu regime de vida, do seu esquema de vida, que te invade, te ameaça violentamente de alguma maneira, né? Ou impõe seu poder sobre você a partir de fora. O esquema da vigilância e da punição, que o Foucault tão bem descreve, que dá, como eu disse, o tom desse paradigma da negatividade para o Byung-Chul Han, ele tem tudo a ver com esse olhar que foi em outros tempos do Deus cristão, aquele vigilante absoluto que está de fora vendo e que, se você sai da linha, vai te punir. O esquema de trabalho, o esquema social, o esquema de relações internacionais tem a ver com esse outro que vê, vigia, pune a partir de fora. Hoje parece que, sei lá, quem te vigia é você mesmo, né? Se você estiver jogando videogame e achar que você vai achar que devia estar produzindo e não fazendo uma bobagem. Se você estiver vendo novela, você vai, caramba, mas eu podia estar fazendo mais, né? Assim, se você estiver no WhatsApp com seus amigos, você vai pensar, caramba, mas o patrão pode ver e eu devia estar fazendo mais, ele sabe que eu devia estar fazendo mais, você fica se vigiando, né? Assim, e a imanência é justamente o contrário da transcendência, não ter esse fora, não ter esse outro, não ter nada fora. É, por exemplo, quando você tem uma visão materialista, científica, só tem o mundo que tem, não tem nada fora, não tem nada além, não tem uma figura lá fora que criou o mundo, que rege o mundo a partir de fora. A gente tem que entender como é que o mundo funciona aqui, como é que as coisas se relacionam umas com as outras, causa e efeito, tal. Você está pensando num mundo que é da imanência. Um exemplo muito simples para isso, que eu dou, é assim, quando você dá conselho para outra pessoa. É muito fácil dar conselho para outra pessoa, porque você é transcendente à situação em que ela está. Você está olhando de fora. Então você fala assim, porra, por que tu não termina com esse cara? Por que tu não recusou? Por que tu recusou esse trabalho? Por que tu não respeita mais fulano? Você está olhando de fora, cara. Você não está ali dentro. Por que ela invariavelmente não vai seguir o seu conselho? Porque ela está numa situação de imanência em relação à situação. Ela está sofrendo as pressões daquelas circunstâncias que estão ali, né? Então não adianta você falar, faz isso, porque ela está ali dentro da situação. Então ela só vai conseguir fazer o que tiver ali de possibilidade ali dentro. Até que Pô, cara, os teus amigos desprezam mesmo os teus conselhos, cara. Não pode ser assim, então. Total. Aí, mas, brincadeira, obviamente, mas para você entender que é uma coisa de fora e uma coisa de dentro, né? A imanência é essa coisa de dentro. Quando ele diz terror da imanência, é um terror que não vem mais do outro, de um poder externo, de uma força de fora que te ameaça e impõe seu poder sobre você.
é o terror de dentro, né? Tem uma cobrança dentro de você o tempo todo. Você tem que fazer mais, você tem que ser mais, você tem que ser mais feliz, você tem que postar uma foto mais bonita, você tem que ganhar mais seguidores, você tem que ganhar mais curtidas, você tem que mostrar mais serviço, você tem que ser mais feliz mesmo, está muito negativo. Você tem que, sabe, superar, em todos os sentidos da vida. Como tem um livro de autoajuda que eu adoro, seja foda em todas as áreas da sua vida, em todos os sentidos da sua vida. Você adora zoar esse livro. Cara, porque é demais, né? Assim, é isso, eu não estou inventando. O título é Seja Foda, exclamação, e o subtítulo é, assim, em todas as áreas da sua vida, uma coisa assim. Não vai é o mesmo cara, é o mesmo cara do Arte de Dizer o Foda-se. Eu acho fantástico. A arte de dizer o foda-se é o que está regulando a nossa ação nessa pandemia. Foda-se a pandemia. Achando que ela vai embora. Então, né? A gente vive a cultura do foda-se. Eu mudei um pouquinho de assunto, na verdade eu só queria dizer o seguinte, Diogo, você pode me aconselhar, eu vou dar ouvidos, cara, eu vou, tá? Não vou, invariavelmente, não seguir, não, tá? E uma outra coisa, um bocado mais séria, só né, porque às vezes as pessoas entendem, porque o Diogo está falando do Deus como paradigma da coisa transcendente, mas vejam, há religiões e há mesmo versões do cristianismo em que você tem uma divindade imanente. Embora no cristianismo quase sempre essas visões sejam heréticas ou, bom, pelo menos muito pouco ortodoxas. Eu penso na visão do Spinoza, por exemplo. O Deus do Spinoza é um Deus imanente. Ou no Oriente é muito mais fácil, que no chamado Oriente, né? Sei, é complicado falar em divindade no budismo, né? Mas vá lá. Você tem uma coisa que, seja lá o que for, ela é imanente. Ela não está em outro mundo. Era isso. Cara, a Júlia perguntou assim, aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Seria então porque o infarto psíquico é originado de coisas que vêm de fora? Não. É um terror causado pela imanência, um terror que vem da imanência. Né? Não é um terror da imanência como um horror à imanência. É um terror gerado pela própria imanência. Né? Porque justamente nesse paradigma da positividade é como se não tivesse esse outro fora, esse poder que vem de fora e fica ali te perturbando. É uma exigência interna constante, que se manifesta até fisicamente nessas doenças que ele fala que são paradigmáticas do nosso tempo. E pegando, inclusive, um exemplo, né, Diogo, para mostrar o caráter extremo desse mandamento da positividade, você deu o exemplo, eu estou aqui vendo uma novela, ou estou vendo um seriado, estou jogando videogame, pode ser tanto assim, nossa, eu não devia estar jogando videogame, como, nossa, eu tenho que jogar videogame de uma maneira mais eficiente, eu não estou jogando tanto quanto eu poderia, eu não estou vendo tantas séries quanto eu poderia, porque se manifesta também dessa forma. O maratonar, né, a série, para depois já ver alguma outra coisa, ou já fazer alguma outra coisa, isso é bastante típico, assim. Quem tem paciência de ver uma série à moda antiga, assim, um episódio terça, o outro episódio na outra terça? Eu não sei se é por paciência, Diogo. Tá. Porque é o que eu consigo. Você encaixa a sua horinha num cronograma de atividades que você tem que fazer e resolver. Provavelmente, né? Eu acho que a Marvel tá fazendo a gente passar por isso, lançando episódio a cada sexta-feira. A gente se programa para assistir episódio na sexta-feira. Aconteceu com WandaVision, agora com o do Falcão. Então. Eu não tô assistindo nada disso. Eu só consigo assistir no lanche, no almoço, quando as crianças não estão comigo. Entendeu? Não dá. Agora, os vídeos que... Olha, Ladybug, sei tudo. Nunca vi um episódio inteiro da Ladybug sentado para cima. Tô passando, ele tá passando Ladybug, aí eu volto, tá passando mais um pouco. É isso, é uma questão de eu não ter tempo de fazer. Quando eu tenho mais tempo para ver mais do que um capítulo de alguma coisa, eu jogo. É isso. Mas é raro, tem sido raro.
Não é porque eu não tenho a vontade de maratonar. As coisas são feitas para você maratonar. A Marvel tá fazendo diferente, né? Ela tá fazendo uma novelinha. 2 ou 3 novelinhas, né? Me parece que esse é o formato. Mas o que vai pro Netflix é total feito para já te incitar. Eles tornaram um recurso muito comum você parar nos ganchos mais descarados, que deixam os ganchos aqueles famosos do Avenida Brasil no chinelo. Quantas vezes você não viu uma série de Netflix e ficou imaginando que aquilo podia, em vez de ter acabado do jeito que acabou, acabado com a luzinha no fundo, porque é o mesmo recurso. Só que você pode continuar. E, aliás, a primeira coisa que o Netflix faz para você continuar vendo, sem parar, se você não fizer nada, ele pula para o próximo capítulo. Às vezes o controle remoto, o está longe, ai meu Deus, não. Você vai correndo para impedir ele de começar o próximo, porque ele te incita a isso, né? É uma eficiência. E tem a seção, né? Séries para maratonar. Tem a seção lá do Netflix. Séries para maratonar, é verdade. Ele parou de me mandar essa recomendação, sabia? Séries para maratonar. Ele entendeu. Ele sabe que eu não maratono. O máximo que eu faço é quando você tá no final da temporada, cara, que se dane, vou ver o último. Sabe? É isso que eu faço, às vezes. Mas é o contrário. Quando tem a série, tem um capítulo muito grande, tipo Last Kingdom. Eu acabo não vendo o capítulo inteiro. Eu vejo meia hora do capítulo, depois eu volto e vejo a outra meia hora. O que dá para fazer também com Netflix. Maria Luísa queria fazer outra pergunta, né, sobre a Hanari. Sim, exatamente. Agora que eu ia passar a bola para ela. Acho que Júlia já agradeceu, né? Acho que agora podemos passar para Maria Luísa. Então, o que me pegou no final do texto lá da Hannah Arendt foi a questão das possibilidades da educação moral. E ainda mais porque, com os complementos que vocês fizeram no podcast, falando que a gente nunca tem garantia de nada, de que vai dar certo, de que essa coisa de, enfim, incitar o pensamento, a gente não sabe se vai adiantar para alguma coisa ou não. Mas o que me pega é assim, porque eu fico pensando no contexto da escola, das crianças e tudo mais, que eu acredito que é mais ou menos o que todo mundo aqui que estuda esse curso pensa, né? Assim, beleza, você está numa escola, você tem uma turma de crianças de, sei lá, 6, 7 anos, 3, 4 anos, e aí você tem o pai daquela criança, que é, às vezes, um outro lunático, e que você tá ali com aquela criança que chega muito louca, tipo, sem você, saber lidar com aquilo, e pra mim é uma parada muito bizarra, tipo, tem um monte de exemplo, né? Uma vez a professora lá na escola que minha mãe trabalha foi falar alguma coisa sobre racismo, ou então sobre a maluquice do presidente, mas não falando assim, o presidente é um lunático, mas coisas normais, assim, tipo, que a gente sempre entende. O pai do garoto chegou na escola revoltado, falando que a professora não podia fazer isso, e que não sei o quê, e assim, um super problema, sabe? Então, isso me pega um pouco, porque eu não sei nem se é uma dúvida, acho que eu não consegui nem formular muito bem o que eu tô querendo dizer. Mas isso me pega, porque assim, cara, o que a gente vai fazer então, sabe? Como é que a gente vai conseguir lidar com essa diversidade toda de gente que chega, às vezes, muito louca e de gente que, sabe, enfim, deu pra entender? Eu posso complementar a indagação da Maria Luísa, porque eu ia chegar também nessa parte, estava aqui vendo. Que no último podcast sobre a banalidade do mal, vocês falam sobre a educação do pensamento. Eu acho que se encaixa bastante no que a Maria Luísa falou. E eu fiquei com a mesma, sabe, pulga atrás da orelha dela, porque realmente vocês, né, e o texto também, nos falam sobre que a gente não existe uma fórmula do bem, entre aspas, né? Existe uma fórmula do bem. E que se a gente se a gente usasse essa fórmula do bem, tornaria-se mais uma submissão. E não um fato da gente, né, fazer a criança pensar, ou no caso, fazer outra pessoa pensar. Só que a gente vive numa sociedade, né, atual em que as pessoas, elas usam essa submissão. Existe a tal da verdade absoluta, né, hoje em dia. Por mais que a gente fale que não existe, que não tem, as pessoas falam que elas estão certas, então é isso, e acabou. E como é que a gente faz para desconstruir isso como professores, futuros professores? No caso, acho que encaixa na pergunta da Maria Luísa. E assim, só mais uma coisinha.
a gente também não tem como também fingir que, tipo, não existe e ficar de braços cruzados Isso, é. e deixar, tipo, ignorar a moral, sabe? É uma questão que a gente precisa mexer, mesmo sendo super difícil. Então, tipo, não sei, eu fico confusa. Ficou confusa essa parte. Entendeu? Posso arriscar primeiro, Heitor? Olha, eu diria o seguinte, essa é uma inquietação muito... faz muito sentido, né, vocês trazerem essa inquietação, porque a gente... eu dei aula em 2013 para 8 turmas de 6º ano, de um local bem difícil, assim, de Teresópolis. E tem uma realidade ali, né, na lida com alunos, com pais de alunos, com situação de contexto, né, a vida que as pessoas levam ali, que é muito complicada, realmente. Mas, então, eu tento pegar pelos seguintes lados, né, essa coisa da educação para o pensamento. Eu acho que, em primeiro lugar, é um exercício para nós e para vocês, enquanto professores. Porque se você chega para dar aula, vai ter tantas realidades diferentes, tantos alunos diferentes, com pais diferentes, com situações diferentes, escolas diferentes, direções diferentes, etc. Se você chega já todo fechadão na sua ideia, por mais que você ache que ela é muito boa, né, vou transformar a realidade das pessoas de tal maneira, eu já tenho aqui todo um, sabe, eu já sei exatamente o que fazer, como fazer, vai ser assim. Ou, pelo contrário, se você chega cheio de preconceito estabelecido, do jeito que já é socialmente falando, não faz esse exercício de pensar para você mesmo, você vai ter muito mais dificuldade. Isso é um fato. Você vai ter muito mais dificuldade e, no segundo caso, assim, né, se você já chega cheio dos seus preconceitos estabelecidos socialmente, você vai prejudicar muito, você pode prejudicar muito a vida de muitas pessoas com as quais você vai se relacionar. Você pode deixar marcas nessas pessoas que não são nada bacanas. Então, esse exercício é importante, em primeiro lugar, para a gente. Até para a gente ser capaz de pensar a nossa prática. O que eu vou fazer nessa situação, com essas pessoas? E aí a gente já começa a linkar uma coisa com a outra. Você pensando a sua própria prática, você se coloca em condição de pensar um tipo de educação ali, com aquelas pessoas, naquela situação, que possa, de repente, ser uma educação para o pensamento. Como? Que tipo de material você vai levar? Que tipo de obra de arte, em sentido amplo, né? Tem filme, série, desenho, música, blá, blá, blá. Que tipo de obra de arte você vai levar para aquelas pessoas? Que tipo de texto você vai trabalhar com aquelas pessoas? Que tipo de exemplos assim, né, de tal coisa tem a ver com isso, tal coisa tem a ver com aquilo. Que tipo de exemplos você vai construir com aquelas pessoas? Que tipo de dinâmica você vai fazer com aquelas pessoas? É um trabalho de grupo, é assim, não é assim, tal, é se envolver com alguma coisa artística, sabe? E esse exercício, ele tem que ser feito, né? Não basta chegar assim, tudo sempre igual, bota ali a criança desse jeito, fala assim com ela, dá tal exercício que meus antepassados todos deram para as crianças fazerem, e pronto. Porque aí realmente está no automático. Né? E a Hannah Arendt lembra para a gente, quando a gente está no automático, cara, a gente tem um sério risco aí de recair na banalidade do mal e se tornar veículo do mal. Então não pode deixar a coisa só no automático. Pode ter momentos de automático, tudo bem, ninguém é de ferro. Mas não pode ficar só no automático, entendeu? É preciso que a gente pense a nossa prática. E aí, é claro, tem um elemento que vocês tocam, que o texto deixa bem claro. Uma educação para o pensamento, ela é arriscada. Você se expõe a riscos. É claro que tem o risco do pai chegar lá e esbravejar com você. E esbravejar com a direção é a direção esbravejar com você. É um risco. É um risco. Porque também não fazer nada, seguir a coisa do jeito que tem que ser, é teoricamente mais fácil. Né? Teoricamente mais fácil. Uma educação para submissão, acho que foi algo que a gente enfatizou no podcast, ela é fácil. O que também não quer dizer que ela vá dar certo, porque o ser humano tem uma certa tendência à rebeldia, né? Então, assim, até com coisa boa a gente se rebela, que é outra coisa diferente. Imagina com uma coisa repressiva, que fica ali em cima da gente o tempo todo. Mas não é desafiadora, você sabe o que fazer. Todo mundo sentado, todo mundo calado, de preferência um guarda de cada canto da sala com uma pistola aparecendo,
e acabou o problema, né? Você sabe o que fazer. Valores, só transmitir os valores tradicionalmente estabelecidos, questionar o negócio de jeito nenhum. Ó, não é desafiador, não quer dizer que vai dar certo, mas não é desafiador. Agora, promover uma educação para o pensamento, que envolve, sim, questionar e desconstruir alguns valores estabelecidos, é desafiador pra caramba, porque você vai ter que pensar como fazer para também não ficar uma coisa ofensiva, que vai dar 50 famílias aqui no dia seguinte para, né, querendo me expulsar da escola. Como lidar, né, com a situação de pessoas que são muito diferentes, que eu também não tenho interesse de agredir na minha exposição do questionamento. Então, é esse tipo de questão que tem que ficar para a gente. A gente tem que pensar essas questões. Sabe? Talvez, Diogo, talvez não seja prudente dar uma aula sobre além do bem e do mal no ensino fundamental, né? Eu vou botar o anticristo, escola cheia de pessoas cristãs. Não. O anticristo, eu dou um exemplo, o cara truca. É um livro do Nietzsche, tá, gente? Não estou fazendo... Eu não sei se vocês... 2 livros do Nietzsche. Já viram, eu não sei nem se vocês vão achar pertinente. Mas tem uma série aí, falando das séries para maratonar. Eu não consegui, tive que maratonar essa. Que é lá de um professor de filosofia, não sei o que, é Merli o nome, alguém já viu? Eu adoro Merli. Cara, muito bom, né? Aí eu fico pensando, né? Tipo assim, Merli era brabo e tal, essas coisas todas. Só que assim, ele conseguiu se envolver e pensar na vida de cada um e conseguiu transformar a vida de cada um, fazendo cada um pensar sobre a sua vida da forma, assim, mais particular, né? Só que eu fico pensando, assim, na minha cabeça o ideal é aquele ali, você pensar, você se juntar com cada aluno, você ver qual é a coisa de cada um. Mas na vida, até relacionando com a questão da positividade, da produtividade, não sei o quê, é muito difícil você conseguir, você se manter com uma escola só, então com uma turma só, ou com uma coisa só. Você tem que acabar se movendo com um monte de gente, com um monte de coisa. Então acaba tendo que ser mais geral. Você não consegue ser mais específico com cada um, porque é humanamente impossível você se envolver com a vida de 70 alunos, ou então com 2, 3 turmas. Então, assim, é muito, sei lá, não sei nem se está contribuindo, mas enfim, pensando sobre isso, é muito difícil a gente parar e pensar, porque é muito difícil a gente fazer essa coisa de forma generalizada, porque não dá para ser também muito geral, sabe? Porque quando fica assim, acaba ficando no automático. Mas também é meio impossível você ficar, assim, sendo mais específico com todo mundo, enfim. Era isso. Não, eu posso me pronunciar, porque você falou exatamente a coisa que eu sempre me incomodou no Merli, e aliás eu acho que é o Diogo também. Eu lembro do Diogo falar alguma coisa nesse respeito quando a gente conversou sobre a série. É isso que você falou? Ele tem uma única turma de ensino médio. Você vê que o Diogo acabou de comentar que dava aula para 8 do ensino fundamental. Eu, quando trabalhei em escola, cheguei a pegar 17. Não, 17, era isso mesmo? Não, 16, eram 16. Que era um monte de escolas, como você falou. E um tempo por semana. Tinha uma dessas turmas eu pegava 2 tempos. Aí era outra vida. A grande maioria dessas turmas era de 40 alunos, 50 alunos. Então, assim, a realidade da coisa não é uma realidade social massificada que vai te jogar nesse processo de automação. E mais, eu vou completar uma coisa que o Diogo falou, que ele falou, ninguém é de ferro, você pode, de vez em quando, recair nesse automatismo. Eu acho que tem que ir um pouquinho mais longe, de vez em quando, você precisa cair nesse automatismo. É uma questão de sobrevivência. Acho que você precisa, em qualquer época, o ser humano sempre precisou automatizar algumas das suas funções, das suas ações, né? Mas hoje nós precisamos, para sobreviver, uma sociedade tão massificada e de uma produtividade tão intensa. Se você não automatiza nada, você vai pirar. Você vai explodir de positividade, como a gente vem falando aí. Vê como os 2 textos têm uma relação. Tem algumas relações, aliás. Então, e principalmente, você não jogar tudo, porque esse é um mecanismo ideológico muito poderoso, de jogar tudo nas costas do indivíduo, como eu até acho que eu mencionei agora há pouco.
E para a educação, e mais especificamente para a escola, isso acontece o tempo todo. Qual é o exemplo? É do professor que vai e visita o aluno, que quando ele fica sabendo que o aluno está com dificuldade, ele vai lá e fala com a família. Aí você vê os filmes bonitos do super professor, o professor até bota o sujeito para morar na casa dele, porque vê que ele está precisando. Olha que grande mestre, que sujeito generoso. Bicho, não dá. Não tem como. Ninguém consegue ser essa criatura. E a solução do problema não está em você encorajar cada professor a ser um super professor. Ela passa por questões estruturais. É você botar o cara para dar aula para menos gente. Eu não sei se o Diogo teve a oportunidade de dar aula para uma turma pequena no ensino médio, ou no fundamental. Cara, eu só peguei turma pequena quando eu estava no estado, no médio, né, dando aula de filosofia, mas aí também era um contexto que eu tinha 20 turmas e tinha 2 pequenas. Mas mesmo assim, cara, é isso que eu ia dizer. Eu contava com essas 15 aí, tinha 2. Olha, olha só, turma pequena para estar um tempo por aula. Um tempo por semana, um tempo de aula por semana. E aí tinha uma turma de 10, a aula era outra coisa. A aula acontecia, eu podia me preocupar com didática. Nas outras turmas não tinha didática. Era só disciplina. Era a luta para você fazer a chamada, porque se você conseguisse falar, você já saía vitorioso, assim. Essa tensão, são 50 cabeças. Ensino médio, eu não sei o que é pior, porque eu não vivenciei o Fundamental 2. Há quem diga que o pior é você conseguir dar aula lá. Eu não sei. Eu sei que o médio, que foi onde eu trabalhei, é uma loucura. Loucura. Eu chegava em casa completamente esgotado. Bom, eu ia comentar na fala da Maria. Desculpa, você quer falar? Pode falar. Eu acho que eu ia, mas eu não lembro mais o que era, então fala você aí. Entra, pega a bola aí, Larissa. Eu acho que para complementar a fala da Maria foi muito boa, né? Mas eu penso que, assim, não há que desespero da manhã, tendo em vista o automatismo que é exigido não só mais por conta da disciplina e da educação para submissão e etc., mas também tendo em vista o contexto mercadológico que a educação ganhou e o contexto também para a preparação do vestibular. Então, tudo é uma preparação, tudo é o Enem, a UERJ e a prova, o que isso vai ter. E aí você fica um pouco limitado no seu trabalho. E aí eu acho que bate um medo ainda maior de você, de repente, fazer algo diferente e depois ser cobrado por uma não aprovação desses alunos porque você mudou de alguma forma o contexto. Então, assim, o que eu tenho para falar é que, realmente, na minha experiência, eu tive algumas experiências, não foram, nossa, milhões, mas foram algumas experiências significativas. Trabalhei em escola particular, eu faço um projeto numa escola estadual e, assim, realmente, é tipo, o texto, o Marcelo Andrade, ele fala e é muito bom ressaltar que não tem uma receita e é realmente algo que não está garantido, mas no projeto, né, que eu faço parte do projeto de educação ambiental crítica, e lá no projeto a gente consegue fazer trabalhos muito significativos com esse sentido de levar realmente a dinâmica, e às vezes nem sempre vão ser os professores que vão conseguir fazer. Às vezes a gente vai realmente precisar de um recurso externo. Eu falo no sentido de quando a gente assume uma turma, ou de repente quando a gente vai em outro lugar, a gente de repente vai precisar de atividades externas. E também a gente vai precisar propor isso para a escola de alguma forma, e talvez não possa ser na sala, mas vai ser no meio de uma feira cultural, vai ser num espaço diferente, porque é realmente muito difícil a realidade da educação hoje, tendo em vista esse contexto mercadológico. Mas é isso, a gente tem que ponderar. Gente, você falando isso, Larissa. Porque a gente precisa sustentar. Não, no que você fala isso, e eu só fico pensando, você falou, fazer alguma coisa diferente com a turma. Gente, basta você querer, experimenta, tenta fazer o que o Merli faz com a turma dele, os peripatéticos. Vamos fazer como Aristóteles, vamos ter aula andando pela escola. Que isso, cara, a diretora tá no teu pescoço no instante seguinte, tu não vai conseguir, cara. Não é por aí. Sim, a gente também... Pronto, acho que a primeira coisa que eu devia ter falado para minha resposta à fala
A gente está se interrompendo aqui. Porque você ainda ia falar mais alguma coisa, eu te interrompi, aí agora eu ia continuar. Então, você continua, depois eu continuo. Pronto. Ai, meu Deus. Eu só vou finalizar. Assim, realmente a gente ponderar. Acho que sempre cabe um bom senso nosso, tendo em vista que a gente precisa sustentar. Então, infelizmente, a gente não pode fazer coisas muito revolucionárias, tendo em vista o contexto, principalmente dentro de uma escola particular, mas a gente pode ponderar determinada liberdade. Vai ter um momento que a gente vai ter uma coordenação mais flexível, outros momentos que a coordenação vai estar mais apreensiva, e esse momento sempre é o final do semestre, do ano, que tá todo mundo querendo aprovação e passar, etc. Então, assim, cabe a gente ponderar esses também momentos certos, nunca vai ter, esse é o momento mais certo. É ponderar, realmente, porque senão a gente também nem faz uma educação crítica, moral e etc. Mas a gente também nem faz o que é exigido, né? E aí a gente vai ficar muito em falta e isso vai prejudicar de alguma forma a gente, principalmente financeiramente, né? Porque a gente não pode ser demitido. É isso. Eu acho que a gente não pode se cobrar tanto. Mas, por outro lado, esse desespero, essa angústia que a Maria Luísa comentou, né, lá no começo da fala, isso é um excelente sinal. Desculpa dizer assim, não quer dizer que seja bom você se desesperar, porque o desespero não é uma boa sensação. Mas eu acho que é um sintoma de que você, digamos, tem um coração. Ou de que você tem... como eu digo, se você não está muito preocupado com o Brasil, se você não está um tanto desesperado com essa situação da pandemia, você vê, porque é um péssimo sinal. Da mesma maneira, se você se depara com as questões da educação moral, isso não te dá uma certa angústia, aí é que está errado. Que bom que está dando angústia. Que ruim, pelo lado de ser ruim ter angústia, mas é um sintoma de que você se deu conta desse problema que não tem fórmula, né? O que fazer? Não sei. Depende. Tem que chegar lá e ver. E não tem, se a gente dissesse que não tem fórmula e aí passasse agora uma fórmula, a gente, né, Diogo, estava se contradizendo. Eu acho que o importante é justamente, como eu disse, esse exercício da gente mesmo pensar a nossa prática. Não achar que ela já está resolvida por nós, nem para o outro, sabe? Porque sempre tem as brechas também. Vocês falaram muito, né, da coisa. Tem uma direção em cima de você, tem um esquemão lá, tal, dado, mas sempre tem alguma brecha, assim. Se a gente está pensando nela, né, a gente vê quando aparece. Se a gente não estiver nem pensando, a gente vai deixar passar todas as brechas, todas as oportunidades de fazer alguma coisa diferente, de correr algum risco, né? Vai ficar num espaço mais de segurança mesmo. Também porque é muito fácil falar, tipo assim, não dá para fazer nada, porque a direção foi no meu pé, não sei o quê, mas tipo, também, entendeu? Nem aí. Não, dá para fazer alguma coisa. Alguma coisa deve dar para fazer. Exatamente. Tipo, eu fico pensando, todos os colégios que eu trabalhei, tinha alguém fazendo alguma coisa diferente, sabe? Tinha muita gente que não estava fazendo nada diferente, mas tinha alguém fazendo. Esse alguém me dá a medida de que, assim, é possível. Possível no sentido mesmo de possibilidade. A pessoa fez, né? Fez. O que me pegava no Merli, só para falar do Merli, eu adoro a série, amo o Merli, amo a série, o jeito que ela articula filosofia e vida, acho genial, né? Porque não passa só a coisa fria do conceito, tem sempre a ver com a vida de alguém ali dentro, e o episódio desenvolve um conceito articulado com a vida de alguém. Mas o que me pegava, assim, nossa, isso é muito irreal, e como assim não dá. Ele tinha mais ou menos 2 minutos de aula. Ele entra na turma e ele faz uma tirada genial, vocês não pensam, não sei o quê, a gente tem que pensar, toca o sinal, acabou, ele vai embora. Cara, isso é bravo, porque eu ficava lembrando, assim, daquelas 1h50 angustiantes, assim, que a coisa não estava fluindo de jeito nenhum, e tu olha no relógio, ainda falta 1 hora, sabe? O que ele faria? Ai, meu Deus, eu já segui todos os pontos do meu planejamento da aula, ninguém está falando nada. Ai, meu Deus, será que é porque eles não estão entendendo, que é porque está chato? Será que é porque eles não estão nem aí? Aí, o que eu faço?
pensando na escola, assim, em geral não era nem isso, né? Era assim, caramba, não consegui nem entrar em nada de planejamento porque tá um caos, eu tô tendo que administrar caos, passei 40 minutos administrando caos e ainda falta 1 hora. O que eu vou fazer? Então, nossa, já escrevi no quadro, já conversei com as pessoas. Assim, isso que eu falei agora é uma situação que eu só vivenciei na universidade. Nunca vivenciei na escola. E ainda falta 1 hora. O Merli, cara, era muito bom, porque ele chegava, tinha às vezes 1 minuto e meio, assim, a aula. Aí tudo bem, tinha uma baguncinha no início, ele, aí, vamos lá, tal. Aí ele falava uma coisa genial, assim, e cavava a aula. Mas, para ficar no exemplo dele, a coisa que você trouxe, né, de também ajudar cada aluno, não sei o quê, acho que pesa sobre nós, seja de que lado for, pesa sobre nós, professores, uma certa exigência de onipotência, assim, né? A gente tem que resolver tudo, ou tem que ser autoridade suprema, tem que ter domínio de turma, ou tem que transformar inteiramente a vida de cada aluno, não sei. Tudo isso são ilusões de onipotência, assim, a gente tem que aprender a quebrar um pouco as ilusões de onipotência e começar a tentar descobrir o que dá para fazer, o que a gente pode fazer realmente, senão fica muito pesado, assim, fica muito pesado, tanto de um lado quanto de outro, né? Tem toda uma vertente conservadora, reacionária, que diz que o professor tem que ser a autoridade suprema, ou então que ele é uma autoridade suprema que fica doutrinando os alunos. Tem toda uma vertente também, mesmo pelo lado progressista, que diz que o professor tem que transformar inteiramente a vida de todos aqueles alunos e transformar até a realidade macropolítica, social. Você vai transformar a sociedade. Calma, né? Assim, dos dois lados, calma. Esse exercício do pensamento vai até te dando também a medida você poder olhar com mais clareza as situações e sacar assim, o que eu posso fazer por essas pessoas aqui na minha frente. Então, e às vezes ensiná-los que tem que ficar sentado e aprender a escrever. Você está fazendo alguma coisa por elas. Que é importante pra caramba, né? É muito importante. Então não tem essa coisa, eu insisto nisso porque não tem essa coisa, tem um método que é conservador e pronto, tem um método que é tradicional e pronto. O problema é o sentido que você dá à coisa. Se você está pensando no sentido que você está fazendo, tem dia que é botar sentado e tentar manter e escrever no quadro, tá? No básico, tá aprendendo a se controlar numa situação que tem que se controlar, ler, escrever, habilidades básicas para o desenvolvimento de alto nível, que a vida vai exigir depois. Saber ficar calado e sentado, quieto, é muito útil, muito importante. É assim que você pode respeitar os outros. Não subestime a importância de mandar o seu aluno calar a boca. É claro, o contrário que a Larissa acabou de falar aí, os alunos estudou numa escola, os alunos nunca tinham lugar de fala perante a direção. É claro que isso aí também é uma porcaria. O aluno só aprender a ficar calado também é um grande problema. Talvez até pior. Não sei o que é pior. Alguém perguntou até que horas vai a aula. Pergunta pertinente. Né? Já que a gente já disse que ela podia ter durado menos, eu não sei até se a gente vai botar algum teto. Normalmente, o teto dessas aulas vinha, né, no semestre passado, pelo menos, era de coisa de 2 horas, né? Senão o próprio vídeo também fica muito grande, né? Quem for assistir não consegue assistir. A gente chegou a passar disso no semestre passado um pouquinho, né? 2 horas e pouco, 2 horas e 4, 2 horas e meia. De maneira que queremos dizer, se alguém tem mais alguma dúvida... Essa é uma boa hora. Ou só na próxima oportunidade. Que pode ser, inclusive, pelo fórum, pode ser por mensagem direta, pode ser. Claro. Ninguém precisa ficar calado. Só não vai ser nesse instante. Eu não falei cálice para sempre, só falei na próxima oportunidade. Tudo bem, então, aí, pessoal? Bom, sendo assim, acho que conversamos bem, né? Foi uma boa conversa, a gente conseguiu, sem ter planejado isso, mas conversar igualmente sobre o texto 1 e sobre o texto 2, dando o mesmo espaço para os dois.
entrando em questões que são muito importantes para os dois textos. Essas questões que vocês trouxeram da Hannah Arendt foram muito boas, assim, né, nesse link com a educação, que vem lá para o final do texto, isso é realmente importante. E às vezes é mais difícil também, assim, de acompanhar e de entender do que a primeira parte da banalidade do mal, é bem explicada nessa parte da banalidade do mal, a gente consegue entender bem. Bom, então acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, a presença de vocês, é muito importante para nós quando vocês conseguem vir, quando conseguem participar, é bacana, assim, mantenham esse ritmo, foi um nível bom de presença, né, assim, uma média de 25 pessoas, em geral com 30, eu sei que a gente tem muito mais aluno que isso, mas também sabemos que é bem complicado, tá todo mundo na aula síncrona no esquema que a gente está. A gente agradece muito a vocês que vieram, participaram com a gente. Esse vídeo vai ser postado hoje, lá no nosso canal Filosofia Política UERJ, e também no AVA, disponibilizado para vocês. Tá bom? Diga aí, Heitor. Não tem mais nada a dizer, não. Fiquem atentos, porque amanhã, né, a avaliação vai ser colocada na plataforma e vocês vão ter até o domingo para responder. Nós não devemos prorrogar esse prazo, não fica esperto, porque se você perde o prazo, você leva 0, de bobeira. Tá? Eu sei que está difícil, mas ó, foi o que nós aumentamos, né, no começo, dando um prazo de dias por uma coisa que é para levar um par de horas. Deixa eu falar uma coisa importante, Heitor, talvez uma última coisa, claro, aqui de uma parte, sobre a avaliação, né, que está chegando aqui a pergunta, professor, o que mais vai pesar na avaliação? Eu não sei muito responder isso, assim, que vai pesar. A gente já deu as indicações, né, as respostas têm que ser baseadas no texto, tem vários caminhos possíveis para desenvolver a resposta, mas tem que ter base no texto. Uma coisa essencial, fundamental, prestem atenção, não façam plágio. Não copiem trechos de texto da internet, colhem na Bem lembrado. Sabe por quê? Esse é o caminho mais curto para a reprovação. Curto e direto. Qualquer trecho copiado da internet é 0. A gente sabe, não, mas eu estava com dificuldade, não estou entendendo o texto. Tenta. Qualquer coisa, entendam isso. Qualquer coisa que a gente está vendo que você está tentando articular com o texto, responder, por mais que esteja meio precário, a gente sentiu que você não entendeu bem, dificilmente a sua nota vai ser 0. Se alguma coisa ali dá para tirar. Mas o plágio, por mais que você tenha construído, às vezes, uma resposta brilhante, e aí, só um trechinho, não vai fazer mal. Pega um parágrafo num texto, cola ali. 0. Entendem? Não faça plágio. Não faça. Mas professor, eu não posso usar um outro texto. Pode. Coloca entre aspas e diz de onde tirou. O autor, o texto, a página de onde saiu aquele trecho. E, se possível, coloca a referência bonitinho no final. Mas mesmo que não faça isso, só de você, por favor, indicar de onde tirou, já não é plágio. A gente pode até reclamar, olha, não está corretamente citado, papapá. Ou pode não reclamar também, isso não é tão importante nesse momento. Tem que... É mais do que o... É quase que... Eu não vou dizer que é o único, mas é quase o único caminho para o 0, né, o Diogo? Eu não me lembro. Eu não lembro se teve algum 0 que não tenha sido por plágio, né? Também não me lembro. E tivemos, ressaltando isso, a gente não está falando de brincadeira. Tivemos pessoas reprovadas no último semestre por conta disso, por essa espécie de facilidade de estar fazendo em casa com acesso à internet, então poder consultar texto, pegar dali, copiar, colar, e a gente sabe, né, eu queria que vocês entendessem isso, a gente vai ficando, a gente está fazendo esse negócio há muitos anos, a gente vai ficando com o olho treinado de ver de cara, não que a gente esteja procurando, a gente vai ficando com o olho treinado, a gente vê de cara o que é uma resposta que alguém escreveu ali na hora tentando fazer a prova, e o que é uma resposta que veio de um texto que alguém passou meses pensando e articulando e colocando dentro de uma norma. Fica muito clara a diferença. A gente bate o olho e sabe, pô, isso é plágio.
E como você tirou justamente na internet, você joga ali na internet e vem o texto todinho. Você imediatamente descobre de onde veio o plágio. Então, Você chega, ô Diogo, você não vê erro, é um texto que passou por um revisor. O texto que você não passa por um revisor. Sempre vai ter algum erro na resposta de vocês, gente. Desculpa, não é por mal. No meu também tem. No do Diogo também tem. O Diogo manda um revisor revisar o livro dele. Sim, sim. Não é, né? Tem uma equipe, papapá. Aí vem com cara de livro. E você pega um texto, vou pegar aqui um texto sobre esse assunto. Aí você acha um comentador sobre Hannah Arendt. Aí daqui a pouco você está citando o Adriano Correia, que é um dos nomes, inclusive é citado pelo Marcelo Andrade. Cara, tu pega, sei lá, o livro do cara sobre Hannah Arendt, que é um livro de referência sobre Hannah Arendt no Brasil. O cara está estudando, essa mulher tem 20 anos, e você acha que vai me enganar que produziu um texto daquela qualidade? Eu vou bater o olho e vou falar, nossa, isso está muito bom. Isso está muito bom. Não foi ele que escreveu. E é nesse sentido, né, de um negócio que levou anos, às vezes, para ser produzido, passou por revisor. Se eu e o Heitor formos fazer uma prova, a nossa prova não vai ficar da qualidade do nosso livro, da nossa tese, porque é um negócio que a gente trabalhou muito para fazer. Né? A tese leva 4 anos para fazer, gente. Exato. Se a gente for fazer uma prova, ali naquele momento, pode ficar legal, mas não fica igual. O formato não fica igual ao de um texto acadêmico. Pronto. Então, toda essa insistência não façam plágio. Estou com muita dificuldade. Tenta tirar não sei de onde uma resposta. Daí da sua articulação junto com o texto, seu pensamento com o texto, mas não tira da internet. Porque você tem não tira de um livro também. Mas eu peguei de um livro de papel aqui. Tá errado também. Não, a gente vai sacar. Então, tentem, porque é muito mais fácil você ter chance de ser aprovado, até de somar com outra nota depois, num tema que de repente é mais fácil para você, do que se você tirar 0. Fica muito difícil. Né? Então é isso. Eu vou ressaltar também o que a Larissa disse e vou expandir. Tá? A Larissa colocou aqui, viu muito essa dúvida no fórum, a diferenciação dos conceitos da Arendt e do próprio Marcelo de Andrade. Pois é, isso é um pouco complicado às vezes, porque ele está o tempo todo, ou quase o tempo todo no texto dele, falando do que ela fala. Mas, às vezes, ele está falando coisas dele, principalmente pro finalzinho. E isso vai de uma maneira geral. Você vai estar respondendo, possivelmente colocando um posicionamento seu. É importante você marcar o que é você, o que são os autores dos textos de referência. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso para não acabar botando na boca dos autores sem querer as suas posições. Isso é uma incoerência, né? É um mau uso dos textos e isso conta ponto. Professores, a pergunta da Júlia. No grupo estão pedindo para perguntar se essa aula contou como presença. Não. Eu não anotei quem estava aqui, inclusive. Não conta como presença, não. Certo? Eu acho que é a resposta que há para ser dada, né? Sim, é isso. Não é isso que está em jogo aqui, gente. Está em jogo aqui é outra coisa. Realmente tentar aprender essas coisas e usar como ferramenta na vida, tentar pensar essas coisas juntos, tá? Então a gente vai encerrando agora, beleza? Deve ter dado 2 horas quase certinho, né, Diogo? Deu um pouquinho mais de 2 horas aqui. Não, desde que você chegou a gente gravou, tá dando 2 horas agora certinho, é isso aí. Se não tivesse combinado. Bom, gente, muito obrigado, valeu, um excelente dia a todos, façam boas avaliações, qualquer coisa tragam para o fórum ou por mensagem. Heitor, sempre um prazer, valeu. Igualmente, Diogo. Nos vemos mais tarde no evento, né? Eu apareço para ver. Hoje tem, gente. Desafio da formação humana. Beleza, isso. Um formato na avaliação. Ai, meu Deus. A Beli pergunta, vai ter um formato? Não. A gente já respondeu, né? No início. Está respondido no início, depois pode assistir. Então, valeu, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Boa tarde aí.